Meus irmãos, bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus. Peço que os irmãos abram as Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 15. Esse é o nosso texto base, nós vamos trabalhar nesta manhã. E eu peço que você não feche a sua Bíblia, porque nós teremos aí outros textos para lermos, para embasar a nossa mensagem. Gálatas 5, versículos 13 a 15 diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos morderdes e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém. Santíssimo Deus e Pai, nós estamos diante da tua santa palavra. Nós estamos aqui, Pai, para servir ao Senhor e para ser instrumento da Tua vontade na vida desta igreja. E te peço a Deus que o Senhor nos capacite e fortifique o nosso coração na Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto ele nos convida a muitas reflexões. E uma delas é o chamado. No versículo 1 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. Esse versículo é o principal de nossa reflexão, porque ele trata daquilo que eu quero focar a nossa mensagem dessa manhã, que é a questão do chamado. O chamado de Deus é um chamado muito especial. É um chamado diferente, é um chamado edificante, é um chamado que não pode ser comparado a qualquer chamado. Na vida nós somos chamados, nós temos vários chamados. Nós somos convidados, chamados para uma festa, nós somos convidados para um casamento, nós somos convidados para ir a um jogo de futebol, mas esse chamado, especificamente, é um chamado muito especial. E é muito importante que nós abramos os nossos corações, os nossos olhos, coloquemos o nosso foco da nossa mente nesse chamado, porque esse chamado é o chamado que transforma, é o chamado que edifica, é o chamado que ninguém vai fazer igual, ninguém fará um chamado como esse que Deus faz para você na sua vida. E cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós que aqui nos estamos ouvindo, que cada um de nós que estamos aqui trabalhando, cada um de nós temos esse chamado no nosso coração. Nós somos chamados, você foi chamado. Então, e esse chamado ele não é igual especificamente para todo mundo, mas esse chamado ele é para todos, mas ele é específico para cada um de nós. Então, uns são chamados para louvor, outros são chamados para ministrar, outros são chamados para trabalhar na obra, outros são chamados para missão. Fato é que cada um de nós temos um chamado de Deus. E esse chamado é muito especial na sua vida. Tem alguns que são chamados para a ação de cuidar um dos outros. O texto nos diz assim, amar uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, nós também somos chamados em tudo que nós fizermos. Quando nós fazemos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nós podemos ter certeza de que nós estamos cumprindo o chamado de Deus. Em tudo que fizermos, nós temos que ter essa consciência. Nós fazemos para Deus. É para isso que Ele nos chamou. É para isso que Ele chamou você hoje à casa dEle. É para isso que você foi chamado. Você foi chamado e talvez você esteja pensando, mas qual é o meu chamado?
Então, cada um de nós devemos nos colocar diante de Deus e descobrir qual é o nosso chamado, né? Alguns são chamados para cuidar, outros são chamados para cantar, outros são chamados... Fato é que nós somos chamados a formar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E esse chamado, ele é muito especial, porque ele é libertador. Ele transforma a sua natureza, ele transforma a minha natureza. Ele derruba barreiras próprias de nós mesmos, ele nos esvazia e coloca uma coisa muito mais nobre no nosso coração, na nossa mente, que é a vontade de Deus, que é nos colocarmos no centro da vontade de Deus. Nada mais nobre, nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. E cada um de nós devemos sentir esse chamado, né? Então, esse chamado também ele envolve uma certa responsabilidade. Às vezes, quando nós recebemos algum chamado para alguma missão da igreja, para alguma atividade da igreja, quantas vezes você já pensou, eu não sou capaz, eu não posso com isso, eu não sei fazer isso, né? Quantos, até eu mesmo, muitas vezes já me peguei pensando como eu gostaria de ser um evangelista, mas eu muitas vezes me senti incapaz de ser isto, de falar disso. Mas não, irmãos, isso são meras desculpas, porque quando nós sentimos o nosso chamado, quando nós olhamos para o nosso chamado, quando nós olhamos para a palavra de Deus e sentimos que Ele está nos chamando para alguma atividade, para alguma função, na igreja que seja, em qualquer lugar, você não deve se sentir incapaz. Você deve se colocar diante de Deus e falar assim, eu não sei, mas se o Senhor me ensinar, eu vou. Se o Senhor estiver comigo, eu vou. Se o Senhor estiver me guiando, eu vou. Eu nunca estive num seminário. Eu nunca estive num seminário para aprender a prática da pregação, e eu nem sei. Se você falar para mim assim, você sabe pregar, eu digo, não sei. Eu sei falar da palavra de Deus. E isso me basta. Eu não estou aqui desestimulando ninguém a estudar um seminário, a ir se preparar para ser um ministro. Não é isso. Mas primeiro vem o chamado. Nós temos uma ilusão muito grande de que nós precisamos estar preparados para quando Deus nos chamar. Não, não é isso. Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem que Deus primeiro chama, aí depois você se prepara. Porque Deus não chama preparados. Deus chama despreparados. E Deus prepara despreparados. Então, aquilo que a gente pensa que primeiro eu tenho que fazer, primeiro eu tenho que aprender para depois servir a Deus. Não, descubra primeiro qual é o seu chamado e depois você se prepara para servir melhor, para louvar melhor. Então você estuda música, porque você vai aprender a cantar melhor e o seu coração vai estar preparado para cantar, dar o melhor de você para Deus. Mas primeiro vem o chamado. Primeiro Deus te colocou aí sentado nessa cadeira, nesse banco, para você ouvir exatamente isso, que você tem um chamado de Deus para a sua vida. Talvez você não saiba especificamente qual é esse chamado, mas se você se colocar à disposição de Deus, Ele vai te mostrar qual é o seu chamado. E seja para qualquer função, para ser qualquer pessoa lá fora, aqui dentro da igreja, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, não importa. Importa que esse chamado ele é transformador. Não existe cristão, não existe crente sem ser transformado.
Então, não queira ser bem preparado sem ter um chamado, mas descubra o seu chamado e se prepare para fazer o melhor de você para Deus, para entregar o melhor de você para Deus. Eu pego aqui o exemplo do nosso grupo de louvor. Esses irmãos descobriram qual foi o seu chamado e, no entanto, eles se dedicam ao aprendizado da música e, no entanto, eles se dedicam ao ensaio para cantar melhor para Deus, para oferecer o melhor deles para Deus. E é assim que a gente faz, em qualquer outra atividade, em qualquer outra situação. Nós temos que nos preparar sim, mas para dar o melhor de nós, de acordo com aquilo que nós fomos chamados para fazer. O que nós não podemos fazer é nos negligenciar, é nos deixar, começar a dar desculpas para não fazer isso ou aquilo, para não participar disso ou daquilo, porque você se sente incapaz. Deus repreende essa atitude. Porque ninguém é preparado, o mais inteligente dos homens é preparado para servir a Deus com nobreza, sem que Deus não tenha chamado. Ele pode servir na sua inteligência, na sua capacidade intelectual, na sua potencialidade a homens, mas a Deus ele serve de acordo com aquilo que ele foi chamado. E isso é gratificante. Por isso, esse chamado ele é libertador, ele envolve responsabilidade, que a partir do momento que você descobre o seu chamado, você tem uma responsabilidade. Nós olhamos para o caso de Jonas. Ele era um chamado. Para quê? Para levar a palavra de Deus a Nínive, para exortar o povo de Nínive. E, no entanto, ele aceita, mas não vai, porque ele tinha os seus próprios pensamentos, os seus próprios preconceitos com relação a Nínive, ao povo de Nínive. E ele fala, inutilmente ele tenta fugir da presença de Deus, fugir da tarefa que Deus lhe deu para ele. E Deus permite que ele fuja. Deus permite que ele fuja. E mostra para ele que não adianta fugir da presença de Deus. Não há espaço, não há lugar, não há tempo em que Deus não esteja. Deus está em todos os lugares. Deus conhece tudo e todos, a tudo e a todos. E ele sabe. E o profeta foge da presença, da missão que ele recebeu de Deus, do chamado de Deus. E o que acontece com ele? Ele é engolido por um grande peixe. E ele passa lá um tempo refletindo no que ele fez, na irresponsabilidade dele diante do chamado de Deus. E ele se dá conta do que ele fez. E logo Deus o resgata e o restaura e o coloca onde Deus queria que ele estivesse, falando para o povo de Nínive. Então, esse chamado envolve responsabilidade. A partir do momento que você, dedicado à música na igreja, eu estou pegando a música hoje, mas é só como exemplo, me desculpem, mas, por exemplo, você tem que ter a responsabilidade de cumprir isso do melhor de você para Deus. E se você vai dar uma aula na escola dominical, é a mesma coisa. Você tem que se dedicar para ser o melhor, para dar o melhor para Deus. Você está trabalhando para Deus. Você recebeu um chamado de Deus. Se seu chamado é de missão, faça o melhor. Dê o melhor de você para Deus. E não é só com relação à igreja que eu estou falando isso, mas é em relação a tudo que nós fizermos, o nosso trabalho dentro da nossa família. Seja o melhor pai para os seus filhos, porque você foi chamado para ser pai. Seja o melhor esposo para sua mulher, porque você foi chamado para ser
o marido, o cabeça da casa. Seja a melhor mulher para o seu marido, porque você foi chamado para ser ditosa, você foi chamado para ser virtuosa, para ser a organizadora, que orienta, que coordena a sua casa, a sua família. Filhos, sejam os melhores filhos para os seus pais. Vocês foram chamados para ser os melhores filhos para os seus pais. E pais, sejam melhores pais para os seus filhos, porque isso é um chamado também. Percebem que a gente não precisa esperar um chamado específico de Deus, mas que o tempo todo nós somos chamados a ser melhores. O tempo todo nós somos chamados para dedicar a nossa vida, o nosso viver, os nossos pensamentos a Deus e ao nosso próximo. Eu lembro aqui o caso de Moisés. Lá em Êxodo, Moisés diz: Senhor, eu não sei falar. Deus fala: você vai. E não precisa se preocupar. Moisés estava preparado. Ele tinha noção do que falar para um faraó. O Egito era o lugar que menos Moisés queria ir, voltar. Ele era fugitivo de lá. Mas Deus faz o contrário. É o impensável. Não, você vai. Você não sabe falar, mas você vai. E você vai ser preparado, não se preocupa com o que você vai falar. Isso é uma repreensão de Deus. Ele diz: não quero preparados. Mesmo porque você é um fugitivo do Egito. Você é a pessoa que menos poderia pisar nas terras do Egito diante do faraó. Com a sua grandeza, com toda a sua pompa, mas ele vai. Às vezes, meus irmãos, esse chamado ele nos gera medo, ele nos gera dúvida, porque nós olhamos para nós mesmos, e aí nós começamos a calcular o quanto que nós podemos oferecer, o quanto nós podemos fazer para Deus. E Deus não quer isso. Primeiro Ele chama, aí o que Ele vai fazer? Ele vai capacitar você para exercer aquela tarefa. Isso é maravilhoso. Essa é a parte mais maravilhosa que eu gosto. Por quê? Que eu vejo. Porque mesmo despreparados, nós somos preparados, nós somos lapidados. Por isso que eu disse que nós somos transformados num chamado de Deus. Porque Deus nos chama e Ele nos transforma, Ele nos molda, Ele nos lapida, para que nós possamos ir lá e exercer a tarefa do jeito que Ele quer, como Ele quer, segundo o seu propósito. Você, não se esqueça, você tem um chamado. Cada um de nós temos a responsabilidade de descobrir qual é o nosso chamado. Qual é o seu, qual é o meu. E daí partimos para fazer o melhor, dar o melhor de nós para Deus. Seja o que for. Diácono, se for para varrer a igreja, se for para varrer a calçada da igreja, faça o melhor. Faça o melhor. Pastor, se for para ministrar na igreja, se for para edificar a igreja, faça o melhor, porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Dê o melhor de você a cada dia para Deus, dia a dia. Nós temos um exemplo na Bíblia de um chamado, né? Está lá em Jeremias, capítulo 1, eu peço que você abra aí, Jeremias, capítulo 1, os versículos 4 a 10. Preste atenção para esse chamado. Jeremias diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre,
te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus meu, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Bendita seja a palavra do nosso Deus. Quando Jeremias recebe este convite, quando Jeremias recebe este chamado, sabe quantos anos ele tinha? Ele era um jovem de 20 anos. Agora você olha para um jovem de 20 anos, o que você pode pensar que ele pode responder quando você fala para ele, assim, você tem um compromisso com a igreja, você não pode estar frequentando balada, isso não é coisa de crente. Você não pode ir em certos lugares e fazer o que todo mundo faz, porque você é um crente. Meu irmão e minha irmã, esse jovem poderia falar para Deus assim: olha, tal qual Jeremias, me chama daqui a uns 60 anos, porque aí eu não tenho mais o que desfrutar muito do mundo, né? A minha juventude já passou e eu já aproveitei todas as coisas. Então, quando eu tiver 60, 70 anos, aí só me chama para essa tarefa aqui, porque esse negócio é difícil demais para mim. Além de tudo, eu não sei falar. Além de tudo, eu sou muito jovem, inexperiente, eu sou como uma criança. Eu não sei falar para aqueles grandões lá de Jerusalém, de Israel. Então, me deixa viver um pouco mais, desfrutar mais dos bailes, desfrutar mais das baladas, desfrutar mais do futebol, desfrutar mais da vida, namorar mais, talvez. Mas me deixa viver o mundo. Foi isso que Jeremias fez? Não. Ele aceitou o pedido de Deus e ele foi falar com os grandões. E eram tempos difíceis, porque aquele povo que ele tinha que falar, que Deus manda o recado, aquele povo vivia em corrupção. Os líderes daquela nação eram líderes corruptos, ladrões, enganavam o povo vivia a sua liberdade, esquecido, afastados de Deus. E Deus chega para esse jovem de 20 anos, vá lá que eu vou falar o que você tem, vou te dizer o que você tem que falar, eu vou colocar na sua boca o que você tem que falar para eles. E aí a gente percebe uma coisa, que mesmo quando nós nos afastamos de Deus, mesmo quando nós ignoramos as coisas de Deus, Deus ainda se preocupa conosco. E Ele constitui um profeta, mesmo que jovem, mesmo que meio amedrontado, ele vai lá e vai falar para aquele povo o que Deus mandou dizer, o que Deus colocou na boca dele para dizer. E eram tempos difíceis. Era um tempo em que as pessoas não queriam ouvir, não queriam saber de Deus. Parece que nós estamos distantes, né? Parece que nada disso acontece hoje.
E ele decide aceitar e ele começa, Jeremias aceita o convite, o chamado de Deus, e ele começa a obedecer a Deus. Então ele profetiza, ele vai lá, entrega as mensagens, as promessas e as advertências de Deus para aquele povo. E ele pregava, meus irmãos, com a autoridade de Deus. Nada melhor na sua vida que tem um chamado, qualquer ele que seja, e de você fazer uso da autoridade de Deus para fazê-lo, para cumpri-lo. Um pai precisa ter a autoridade de Deus diante do seu filho. O marido precisa ter a autoridade de Deus diante da sua mulher, diante da sua família. Os filhos obedecem aos pais pela autoridade de Deus. E Jeremias vai lá e prega na autoridade de Deus. E é conhecido, meus irmãos, quando você olha para um pastor, quando você olha para um ministro de Deus, quando ele está pregando, e duas coisas é maravilhoso você perceber nesse pregador, nesse ministro, ou seja, quem for que estiver pregando para você. Primeiro é que ele acredita naquilo que ele está falando. Primeiro, ele acredita na palavra de Deus, naquilo que ele está pregando. E segundo, quando ele é autorizado por Deus, quando ele faz uso da autoridade de Deus para falar da palavra de Deus para aquele povo. Aí vocês podem pensar, né? Aquela nação, ela não queria dar ouvidos a ele, não reconhecer o chamado de Jeremias, não quiseram obedecer às suas palavras. Mas tem uma coisa: Jeremias foi fiel na entrega da palavra de Deus para aquele povo, porque ele reconhecia que ele tinha um chamado, esse chamado ele obedece, ele reconhecia que ele estava imbuído da autoridade de Deus para falar àquele povo, mesmo que eles não quisessem ouvir. E hoje, Jeremias, nós olhamos para a vida dele, ele é um grande exemplo de fé e de fidelidade de Deus. E por quê? Afinal de contas, o ministério dele não rendeu nada aos olhos humanos. Não rende nada. Falou para um povo que entrou por aqui, saiu por aqui. Essa é a nossa visão. Mas ele falou para grandes políticos da época. Ele denunciou os líderes de Israel. Ele ficou o tempo todo tentando convencer as pessoas a se voltarem para Deus. E mesmo assim, ninguém dava ouvidos para esse homem. Parece que nós estamos tão distantes, né? E ele podia ter uma grande frustração no seu coração, que afinal de contas ninguém ouviu o que ele foi lá para fazer. Ninguém ouviu da sua missão, ninguém ouviu do seu chamado. Eu não sei se você já teve essa experiência de você falar, de você aconselhar, e as pessoas muitas vezes parece que não tem nenhuma reação. Não dá um sentimento, às vezes, assim, fala assim, puxa vida, não tem nenhum efeito isso que eu estou fazendo, não tem nenhum efeito isso que eu estou falando. Eu estou pregando, você está dormindo. Eu estou pregando, você está cochilando. Não sou eu, tá? Não estou falando isso aqui para a igreja aqui agora. Mas eu digo para você, muitas vezes a gente olha na vida, a gente olha assim e fala assim, puxa, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que falar. Quantos pastores chegam na frente da igreja, ele olha para a igreja e ele fala assim, eu não sei mais nem como falar para este povo, porque parece que não ouvem. Parece que eles não têm ouvido, parece que eles não vieram aqui para ouvir a Deus, parece que eles vieram para qualquer outra coisa, mas menos ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, isso aí passa na cabeça de muitos pastores.
E isso chama-se frustração pessoal. Mas a gente continua como Jeremias, fiel. E você não pode esquecer que você foi chamado, você tem um compromisso, você tem a responsabilidade de ir, de cumprir bem o seu chamado e ser fiel. Fiel a quem? Fiel a quem não te escuta? Fiel a quem não quer ouvir? Fiel a quem não quer ouvir a palavra de Deus? Quem não quer saber da vontade de Deus? Não. Fiel a Deus, aquele que te chamou. A exemplo de Jeremias, todos nós deveremos, na nossa caminhada, sermos fiéis a Deus, porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que te chamou para esse ministério, para Ele toda a honra e toda a glória. Às vezes as pessoas deixam de ouvir, às vezes as pessoas não querem ouvir, porque isso dá uma certa coceira no ouvido. Ouvir a verdade para elas, para certas pessoas, é dolorido. Ouvir a verdade, nem todo mundo quer ouvir a verdade. Isso é o que Jeremias lá se deparou na época dele. Essa época estava exatamente assim. As pessoas afastadas de Deus, as pessoas envolvidas no seu dia a dia, na sua vida pecaminosa, e elas queriam ouvir tudo, menos a palavra de Deus. Essa semana, há poucos dias aí, acho que faz 2 dias isso, mais ou menos, eu acho, o Brasil, segundo a mídia, o Brasil entrou em pavorosa. E eu falei, que será que pavorosa é essa, né? Porque eu não vi nada de estrondoso. Não caiu um míssil em Brasília. Não aconteceu nada aqui, não teve terremoto. Por que está em pavorosa? Meus irmãos, uma cantora muito famosa atingiu o primeiro lugar do Spotify internacional. Nossa, que personalidade, que utilidade. Mas o mundo quer isso. As pessoas querem isso. Nossa, que maravilhoso. É o Brasil sendo representado por esta cantora, primeiro lugar internacional. Ela passou, assim, o patamar de cantores muito mais timbrados pelo sucesso, pela fama, pela obra, tal. Eu digo para você, o mundo quer isso, mas não quer ouvir a verdade. Porque é muito mais confortante eu saber que a música popular brasileira, se é que a gente pode chamar de música que essa cantora canta, música popular brasileira, essa cantora levou lá para o Brasil e para o exterior, e a nossa imagem, né, associada a tudo isso que essa cantora representa. É isso que o povo quer. É isso que a maioria das pessoas querem. Menos o quê? A verdade de que elas precisam se arrepender dos seus pecados e elas precisam se voltar para Deus, porque senão elas caminham a passos largos para o inferno. Essa é a verdade. Essa é a verdade que Jeremias estava falando lá para o povo. E essa verdade que hoje precisa ser ouvida em muitos outros lugares, no nosso Brasil, no mundo inteiro. Né? Mas e aí? Nós olhamos para Jeremias e nós podemos entender que Jeremias fracassou? Será que o ministério de Jeremias, mesmo imbuído da autoridade de Deus, mesmo capacitado para falar àquele povo, será que Jeremias fracassou? Não.
nós podemos dizer que ele foi um profeta bem-sucedido. E por que ele foi bem-sucedido? Porque Deus não olha com os nossos olhos, graças a Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados que o nosso. Porque nós estamos muito mais preocupados, sabe com o quê? Quando nós fazemos nossos julgamentos. Se eu olhar para Jeremias hoje e falar que ele foi um profeta fracassado, porque as pessoas não ouviram o que ele tinha para dizer, e talvez ele não tenha colhido nenhuma conversão lá, ou poucas conversões lá onde ele foi, na missão dele, no chamado dele, mas hoje nós olhamos, nós podemos falar que as pessoas não ouviram, nós podemos falar que ele foi um fracassado. Por quê? Porque hoje eu estou muito mais preocupado, sabe com o quê? Se esta mensagem aqui, esta palavra aqui, essa nossa conversa aqui, quantas pessoas estão curtindo no YouTube? Quantas pessoas estão conectadas? E depois, a preocupação é, a audiência cai ou aumenta de acordo com a palavra, de acordo... O que será que está acontecendo aí fora na mídia? Será que as pessoas... Você vai sair daqui, vai chegar lá e vai curtir no YouTube? Será que você vai dar a mãozinha para cima assim? Essa é a nossa preocupação. O nosso ponto de medida é se eu estou sendo assistido, não o que eu estou falando. Meus irmãos, nós precisamos parar com isso. Porque o mundo não quer saber de Deus, mas nós temos que insistir no nosso chamado. Nós temos que insistir. Nós olhamos muito para se a nossa audiência caiu, se o Facebook vai dar muitas curtidas, se não vai. Jeremias não olhou para isso, não. Ele chegou lá e cumpriu a vontade de Deus e disse o que tinha que dizer. Fez o que foi para fazer. E é assim que nós devemos ser. Independente se você está aí cochilando, se você está aí gostando, mas a verdade é que nós temos que fazer o que Deus nos mandou fazer. O nosso compromisso é esse. A nossa fidelidade para com Deus é para com Deus, não é para o que você pensa, nem o que eu penso. Mas a nossa fidelidade é para com Deus. Independente se você quer ouvir, se você não quer, independente de tudo, Deus tem um propósito para você também que não quer ouvir. Porque nada escapa da vontade de Deus. Santa ilusão nossa de querer escapar dos domínios da presença de Deus. Os olhos de Deus é o que conta, e o que conta é a nossa fidelidade. O resultado, se pregou bem, se pregou mal, é com Deus. Não é comigo, não é com você, não é com o pastor da igreja. O resultado é com Deus. Deus vai fazer a obra no coração daqueles que não querem ouvir ou que não querem saber de Deus, das coisas de Deus. Noé pregou 100 anos. Ninguém quis ouvir Noé. Chamava ele de louco, desvairado, maluco. Imagina, construir um trem desse aí, a arca. Para quê? Botar um monte de bicho lá dentro. E Noé falava, Deus vai destruir o mundo. Noé profetizava, porque Deus havia mandado ele fazer. Ninguém quis ouvir. O resultado, somente a família de Noé e os bichos entraram na arca. Noé foi um homem que foi fiel a Deus. Mesmo as pessoas não ouvindo. Mesmo as pessoas não querendo, zombando dele, chamando ele de louco, gozando da cara dele. Ele continuou. Ele foi até o fim. Noé andou com Deus. Noé era um homem de Deus. Então, meus irmãos, você
pode ser um rejeitado pelo mundo afora, por todos. E principalmente quando você falar, há uma cristofobia no mundo atual. E isso não é de hoje. Então, você pode ser rejeitado, sim. Prepare-se. Não pensa você que as coisas vão ser fáceis quando você recebe um chamado de Deus e você vai a campo cumprir. Não é, não. E você sabe muito bem disso, porque muitas vezes no seu trabalho, as pessoas olham para você de forma diferente, por você ser um cristão. Isso já é uma rejeição do natural das coisas. Isso já é E é impressionante que a nossa sociedade ela trabalha muito com a questão do preconceito, mas a rejeição é um tipo de preconceito. É um tipo de discriminação. E as pessoas não estão nem aí. A rejeição a Cristo, a rejeição a um cristão, ao que ele fala, ao que ele vive, é um tipo de preconceito. E nós sofremos isso de forma, assim, absurda. Porque há uma cristofobia instalada no mundo. O mundo não gosta de você. Não adianta você querer pensar diferente. Quem ama você é Cristo, quem ama você são seus irmãos em Cristo, quem ama você é sua família. Não pense que o mundo te ama. Não pense que o mundo te odeia, por você ser cristão. Agora, quando você é do mundo, quando você está no mundo, aquele que está no mundo, o mundo ama esse. O mundo ama essa cantora aí que está sucesso no top, porque ela é do mundo, ela faz as coisas do mundo, ela atende aos requisitos do mundo. Então, o mundo ama os seus, assim como Cristo ama os seus. Então, não queira ser amado pelo mundo. Você está no mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não somos amados pelo mundo. E não podemos ter a pretensão de ser. Porque nós somos confronto. A palavra de Deus confronta o mundo. E todo confronto, é contrário. É contrário. É uma parede que você vai de encontro a esta parede. Tá? Então, eu tenho aqui 3 passos para a gente entender o chamado de Deus. E o primeiro passo é que você precisa crer. Jesus sempre disse: a tua fé te curou. Aqueles que creem em mim serão salvos. Palavras de Jesus. Então, a primeira coisa que você precisa para identificar o seu chamado, seja ele qual for, eu não estou aqui especificando nenhum chamado, seja qual for o chamado que você sentir no seu coração, a primeira coisa é crer. E crer em quê? Ter a consciência de que você foi escolhido por Deus. Porque se você não tiver essa consciência, na tua vida, você vai fracassar. Vai para o buraco. Você vai desanimar no meio do caminho. E olha que eu não estou falando absurdo. Porque muitas pessoas estiveram sentadas nesse mesmo banco e hoje se encontram desanimadas diante de todos os desafios que é ser cristão, que é ser crente. E não são poucos, né? Se você não tiver essa consciência na sua vida, você não vai ter coragem necessária para ir. Sabe o ir de Jesus?
ide por todo canto e pregar a palavra de Deus e servir a Deus. Então, nós precisamos aprender aqui os versículos 4 e 5, que diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que tu me formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus não nos chama porque nós merecemos. Ele não me chamou, não te chamou porque nós merecemos alguma coisa. Foi por merecimento. Você fez isso, você é aquilo, e é por isso que você merece estar aqui. Ninguém merece ser chamado por Deus. Ninguém. Ninguém. Ninguém merece ser usado por Deus. Deus não precisa de nenhum de nós. Ele tem muitas e muitas e muitas e todas as opções que ele desejar. E, no entanto, quem é que ele escolheu? Você. Ele escolheu você. Toda essa escolha é única e exclusivamente pela graça do nosso Senhor Jesus. Pela graça de Deus. Não existe outra explicação. Não tem outra coisa a falar para você assim: você merece ser usado por Deus, você é isso, é aquilo, tal. Se nós formos lá em 1 Coríntios, eu peço que você vá lá comigo, porque crente tem que esfolhear a Bíblia, sabe? A gente tem que tomar isso aqui como nosso, é meu, essa palavra me faz bem, eu gosto de mexer nessa palavra, eu gosto de aprender dessa palavra. Então vai aí Mas se você tiver de celular também, pode ir, não tem problema não. Vai lá. Vai lá em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 9 e 10. Diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você está ouvindo essa palavra aí eu vou usar aqui o nosso termo contemporâneo, de um cara que foi extremamente perseguidor da igreja, de um cara que matou, que prendeu, esquartejou cristão. E agora ele fala: eu sou o menor dos apóstolos, e nem sei se eu mereço esse título, porque ele não andou com Jesus, o apóstolo Paulo. Quem está falando isso aqui não andou com Jesus, não era um dos 12 escolhidos por Jesus. Que, aliás, se Jesus fosse na escolha, no item, na escolha dos apóstolos, se ele fosse um chefe de RH, ele seria o mais fracassado dos administradores do RH, porque todos os apóstolos que Jesus escolhe eram todos despreparados. Não havia nenhum sequer. Pedro, então, nem se diga. Né? Nervoso, bravo, rabugento, violento, né? Resolvia as coisas, Mas acontece o seguinte: você ouve do apóstolo, e hoje nós sabemos que um dos principais, se não o principal escritor da Bíblia, inspirado por Deus, que é o apóstolo Paulo. E você vê ele reconhecendo: é pela graça do nosso Senhor, porque eu fui um miserável, eu fui um perseguidor,
Eu fui um opositor ferronho. Então, meus irmãos, não é porque você é bom, não é porque você é melhor do que alguém, não é porque você peca menos, mas é tão somente pela graça. Deus te chamou pela graça dele, não queira entender isso. Não gaste tempo tentando entender isso, não. O tempo que você vai querer gastar, entender por que Deus te escolheu, por que você está sentado aí, por que você tem amor pela palavra de Deus, por que você ama Cristo, por que você se considera um salvo na cruz. Não queira entender isso, não. Mas queira viver isso. Essa é a nossa função. Esse é o que Deus quer para nós, que vivamos a sua palavra, que vivamos na obediência da tua palavra. Né? E existe um porém. E o porém é que quando você é chamado, Jeremias foi chamado por Deus e ele podia ter o seu ministério. Bom, afinal de contas, ele estava indo lá para fazer a vontade de Deus, as coisas poderiam ser mais fáceis. Tudo poderia ser mais fácil quando nós recebemos o chamado de Deus e a gente, opa, vamos lá, Deus me chamou, estou imbuído da autoridade de Deus e eu vou lá, porque eu vou ter sucesso. Meus irmãos e minhas irmãs, há dificuldades nesse caminho, nem tudo é as mil maravilhas porque você está cumprindo a vontade de Deus. Às vezes você, no cumprimento da vontade de Deus, você está passando por um deserto. Essa que é a verdade. Se a gente olhar que Deus restaura Israel, tira os hebreus do Egito e coloca eles a caminho para a terra prometida. E Deus fez assim, tirou daqui e colocou ali num passo de mágica? Não. Teve lutas nesse caminho. Teve batalha nesse caminho. Teve que ter empenho nesse caminho. Mas o que é isso? Se todo mundo estava cumprindo o que Deus determinou. Sabe para quê, meu irmão e minha irmã? Para você ser transformado, para você ser lapidado, para você ser formado na forma de Deus. Deus arranca o mundo de dentro de nós quando Ele nos chama. Ele coloca um novo coração. Ele nos dá uma nova, Ele nos faz nova criatura. Nós passamos a não ser mais criaturas, mas simples criaturas. Mas nós somos filhos de Deus. Deus chama os seus filhos, Deus tem um chamado para cada um dos seus filhos para fazer a vontade dele mundo afora, né? E Jeremias vai lá, ele se lamenta. Olha lá no capítulo 20, lá no mesmo livro de Jeremias, olha ele lá falando. Vá lá na sua Bíblia, no capítulo 20. E é um texto muito forte, que o profeta se lamenta. E ele diz assim, essa tarefa tão difícil que Deus deu para ele, lá no capítulo 20, a partir do versículo 14 até o 18, ele diz assim: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele o clamor pela manhã e ao meio-dia, alarido. Porque não me matou Deus no ventre materno, porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Essa é a lamentação do profeta.
E quando você se sentir frustrado porque Deus você foi ao chamado de Deus e você não encontrou resultados positivos, você encontrou só dificuldade, você encontrou só momentos difíceis, só angústia. Não é pecado você ir lá e chorar. Não é pecado você ir lá e reclamar. Mas uma coisa você tem que fazer, uma coisa nós temos que fazer, é chorar na presença de Deus, reclamar na presença de Deus. Isso significa o quê? Levar as nossas questões para a presença de Deus. Ele nos conhece, Ele sabe de cada um de nós. Eu ouvi uma pregação uma vez que dizia que Deus não tem uma ideia sobre você e sobre mim, mas Ele tem um diagnóstico sobre você e sobre mim, sobre nós. E eu achei muito interessante isso, porque nós às vezes pensamos que Deus tem uma ideia de nós. Não, Deus não tem ideia de você, de quem você é. Ele conhece você, Ele conhece cada um de nós. Tá? Então, Jeremias se torna conhecido as suas questões diante de Deus. O segundo ponto que eu queria colocar para você cumprir o pensamento, o chamado de Deus, é: não se apoie em desculpas. Não dê desculpa para Deus, porque ele não cola, como dizem por aí. Não cola. Deus não aceita desculpas. Ele repreendeu Moisés, Ele repreendeu o profeta Jeremias, e Ele repreende qualquer um de nós quando nós falamos: eu não sou capaz. Sim, eu não sou capaz, mas o Senhor vai me preparar, o Senhor vai me lapidar, o Senhor vai me ajustar a isso. Porque Deus não deixa ninguém no deserto sozinho, não. Então não se apoie em desculpas. Não diga que você não pode, não diga que você não sabe, simplesmente para não ir. Mas diga para Deus: eu não sei, mas se o Senhor estiver comigo, eu saberei. Eu não sei falar, mas se o Senhor estiver comigo, eu falarei. Eu não sei fazer, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou construir. E é assim o nosso caminho, é assim a nossa vida, é assim o nosso sucesso, e são assim também os nossos fracassos, quando nós deixamos de fazer isso e nos apoiamos nas desculpas. Eu não vou, então você não sai do lugar, fica quietinho aí. Não tem fruto, irmãos. Percebe? Quando você não sai a campo para exercer aquilo que Deus te chamou para fazer, você não rende frutos, você é uma árvore seca. E não é isso que não foi para isso que Deus te chamou, para ser uma árvore seca e ser queimada, ser pisada, ser jogada ao alento. Deus te chamou com um propósito, para uma obra, para uma tarefa. E faça bem feito, sem desculpas. Reconhecendo que você é fraco, sim, mas em Deus você é fortalecido. Em Deus você pode. E com Deus você pode, para Deus você pode. Tá? Porque Ele mesmo te fortalece. Caminhando para a nossa conclusão, o terceiro ponto para a gente reconhecer um chamado de Deus é obedecer a Deus. O que Jesus foi para nós? Além do nosso Salvador, além do nosso Redentor. Jesus foi obediente de cruz. Não há nada mais degradante para um homem é ele ser desobediente a Deus. Porque ele ignora Deus em todos os seus pensamentos, em todas as suas ações, em todas as suas vontades. Ele é um atinado, ele é um miserável. Uma vida sem Deus não é nada. Ela é cheia de depressão, cheia de prejuízo, cheia de perdição. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos por que nós devemos obedecer a Deus, porque Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para você.
Ele sabe dos seus caminhos, Ele sabe dos nossos caminhos, quando nós temos que cair, quando nós temos que levantar. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe que o próximo passo meu pode ser para o abismo. No entanto, quando eu olho para a sua palavra, eu falo, opa, eu decido obedecer a palavra de Deus. E com Jesus não foi diferente, o nosso maior referencial, que é Cristo, Ele foi obediente de cruz. E por que que eu não vou ser? E por que que eu não serei? Se eu quero ser, se eu sou um cristão. Então, obedecer a palavra de Deus é estar seguro. Sabe qual é o melhor lugar do mundo de você estar? Não é nem dentro da sua casa, que pode ir lá uma bala perdida e atingir alguém lá dentro. Não é nem dentro do seu carro. Não é dentro de lugar nenhum, senão no centro da vontade de Deus. Então coloque isso no seu coração. Obediência é fundamental para que nós reconhecemos o chamado de Deus, para que nós possamos exercer o chamado de Deus. E para que nós possamos viver uma vida, a nossa vida de paz, não importa se lá no mundo está guerreando, se nações estão contra as nações, mas se você está no centro da vontade de Deus, você está no lugar mais seguro que se pode ter. A vontade de Deus, a obediência a Deus, fundamental. Esteja seguro no centro da vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo. Amém.